A Bíblia, ela existe variações, muitas variações ou não? A Bíblia é única, a Bíblia do protestante, do católico, do cristão, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Sim, é boa, né? Excelente pergunta, eu aproveito a oportunidade para responder. Eu digo assim, a Bíblia é única, mas tem pequenas variações. Quais são as variações? Então, quem está em casa pode até tomar nota, tá Nós bom? temos um percentual de evangélico e de católico no Brasil, que são acho que a maioria, né? Católicos ainda são a maioria, mas os evangélicos cresceram bastante o número, né? Então vamos assim, eu estou com uma Bíblia aqui que inclusive é uma Bíblia evangélica. Mas quando a gente chama evangélica, católica, diz respeito mais à editora. Por exemplo, essa que você está aqui, não sei se vou fazer merchan, né? É de uma editora aqui, mas é uma editora evangélica. Tá bom? De editora evangélica. Então a gente chama Bíblia evangélica. Mas se eu pegar essa Bíblia e comparar com uma Bíblia católica, as diferenças que eu encontrarei são as seguintes. Católica ou uma Bíblia ortodoxa também, que o ortodoxo não é muito conhecido no Brasil, mas para quem mora, por exemplo, na Grécia, o que domina lá não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Ortodoxa Grega. Quem mora no Egito é a Igreja Ortodoxa Copta, né, que tem o Patriarca de Constantinopla como o superior da igreja e não o Papa. Muitas vezes as pessoas pensam no cristianismo só como catolicismo e protestantismo, mas existem os ortodoxos também. Então vou falar desses três segmentos. A diferença estaria o seguinte, em primeiro lugar, a maior diferença, as Bíblias de editoras católicas, então explicando, quando a gente fala Bíblia católica, Bíblia evangélica, diz respeito apenas à editora. E o conteúdo interno é igual? Exatamente, o conteúdo é igual. A única coisa que vai ter de diferença são as seguintes. Letra A. As Bíblias católicas têm alguns livros a mais que nós evangélicos chamamos de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Que livros a mais são esses? É o livro de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico. Esses livros... Tobias, esses livros, eles não foram escritos em hebraico, eles não são reconhecidos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica que eu digo é o Antigo Testamento dos judeus. Se você for conversar com um judeu que ele tem lá só o hebraico, o Antigo Testamento, esses livros não estão ali. Eles não fazem parte do cânon da lista de livros sagrados segundo o judaísmo, e nem faziam na época de Jesus, tá certo? Flávio Josefo lista os livros que tem, que eram 22, mas esses livros não estariam ali. Alguns católicos dizem, mas estavam na tradução grega da Bíblia. Mas isso também não é bem assim, porque as cópias em grego que temos são do período cristão, aí eu precisaria de um outro espaço para responder. Mas, grosso modo, esses livros não estavam lá. A Igreja Católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no Concílio de Trento. Antes disso, não tinha nenhuma declaração oficial da igreja que esses livros fossem sagrados. Embora, a bem da verdade, quando Jerônimo, no IV século, a pedido do Papa Dámaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Dámaso. Ele até coloca uma nota assim, esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se tratam esses livros? Ele fala sobre o quê? Esses livros... Até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam, assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo, e algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha. O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética, houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso. E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga, ele pega uma mãozinha de metal chamada yad, e ele, tipo uma caneta,
E ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado. Então eles não tocam, eles não leem assim. Eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado. Para virar a página também? Vai com Não, a mãozinha? não, aí não vira porque é um rolo. Ah, Na sinagoga é em rolo. olha, Você sabia que foram os cristãos que inventaram o caderno assim, né? não sabia. É, depois eu posso falar disso Mas aqui. existe também, não existe Torá já assim? Existe, cadenada? existe, mas foi criada pelos cristãos, esse formato. Mas depois eu posso te falar sobre isso aqui. Então esses livros, eles não fazem parte dos livros sagrados e a Igreja Católica só os reconheceu mesmo no Concílio de Trento, que foi uma situação de disputa com a Reforma. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, ela é encontrada não apenas nas Bíblias ditas católicas, ortodoxa e evangélica ou protestante, mas mesmo nas Bíblias protestantes. Por exemplo, se essa Bíblia evangélica fosse da editora A e eu tenho uma outra Bíblia da editora B, as duas são evangélicas, mas há uma diferença na tradução. Que diferença? Você sabe que os italianos brincam, traduttore e traditori. O tradutor é um traidor, porque traduzir não é fácil. Não é fácil. E às vezes o tradutor se vê num dilema. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, gente, está caindo o maior pé d'água lá fora. Maior pé d'água lá fora. Eu não vou traduzir em inglês, it's rain a foot of water. Não vai fazer sentido. Da mesma maneira, em inglês eles falam it's rain dogs and cats. Está chovendo cães e cachorros. Nós não falamos assim em português. Então, se eu estou traduzindo do inglês para o português, eu falo está chovendo muito. Sim. Mas a palavra muito não está no original, está cães e cachorros. Enquanto em inglês, cães e gatos. Enquanto em inglês, tudo bem. Mas Bíblia Sagrada, então algumas Bíblias têm uma tradução mais literal, mais formal, onde eles pegam quase as palavras exatas do hebraico e algumas coisas ficam meio... Outras traduções são mais dinâmicas, elas dão uma contextualizada naquilo ali. Por exemplo, tem uma expressão lá em 2 Reis que Davi fala assim, aqui não entrará, e no hebraico está assim, nenhum urinador de muros. Pessoa que urina em muros. Mas isso quer dizer nenhum homem. Aí, para dar um eufemismo, algumas traduções colocaram assim, aqui não entrará nenhum homem, mas no hebraico não está homem, está urinador de muros. Entendi. Então, algumas traduções são mais dinâmicas, outras são mais formais. Só isto, mas se você pegar, o conteúdo é o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Mas por que eu pergunto isso? Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte... Fale você primeiro. Não, por favor, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus? A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali pedindo, interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim, não parece... Não faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família?
Você não está adorando, você está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Uma dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o vicarius filii Dei significa substituto do Filho de Deus. É um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui, E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso então é pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, encostou lá. Eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era.